Olá, hoje a gente vai mergulhar numa estrutura bem importante, sabe? O plano de cargos e carreiras dos servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo. Estamos falando da Lei Complementar 1111, lá de 2010. É ela que organiza a vida de muita gente no maior tribunal do país. Claro que ela já foi atualizada algumas vezes, né? A mais recente que a gente tem aqui é a LC 1429 de 2025. A nossa fonte hoje é o texto da lei mesmo. A ideia é entender como é que ela organiza os cargos, salários, como se cresce lá dentro, os benefícios. É um tema legal para quem está de olho em concurso ou se interessa por como funciona o judiciário, ou, sei lá, só tem curiosidade mesmo. Pode parecer meio complicado à primeira vista, né? Mas, bom, vamos tentar desembrulhar isso juntos. Para começar, como é que a lei organiza o pessoal lá dentro? Tem uma divisão principal, né? Exatamente. Logo no começo, a lei já separa, assim, em duas grandes categorias. Primeiro, os cargos efetivos. Esses são preenchidos por concurso público, sabe? São a base técnica do tribunal, o pessoal que garante a continuidade, tem a estabilidade depois de um tempo. Uhum. A espinha dorsal, digamos. Isso. E do outro lado, tem os cargos em comissão. Esses são de livre nomeação e exoneração. Geralmente são posições de liderança, tipo chefia, direção ou assessoramento. A nomeação é mais por critério de confiança mesmo da administração. Essa divisão ela é bem clássica, né, na administração pública. Tenta equilibrar a necessidade de ter um corpo técnico estável, permanente, com a flexibilidade que a gestão precisa para montar as equipes de confiança para tocar os projetos. É um balanço importante para o tribunal funcionar, sabe? Entendi. Faz sentido. E a parte de salário, de carga horária, como a lei organiza isso? Bom, a lei cria o que ela chama de escalas de vencimentos. São basicamente tabelas de salário, né? Tem algumas, uma geral para a maioria dos cargos efetivos, outra que é específica para a área da saúde e uma terceira para os cargos em comissão. Cada uma delas tem suas próprias referências e graus, que são tipo degraus. Isso cria um caminho de progressão salarial bem definido para cada carreira. E a jornada de trabalho? É padrão para todo mundo 40 horas ou tem diferença? Olha, o padrão geral é a 40 horas por semana, sim. Para a maioria dos efetivos e para os comissionados também. Mas a lei reconhece que algumas funções têm exigências diferentes. Aí ela prevê jornadas menores para algumas carreiras, principalmente na área de saúde e assistência social. Coisa como, sei lá, enfermeiro, assistente social, psicólogo, médico, dentista também, podem ter jornada de 30 ou até 20 horas por semana. Ah, isso deve ter a ver com as leis próprias dessas profissões, imagino. Exato. Muitas dessas categorias têm legislação específica que limita a carga horária. A lei do TJSP, ela, então, se adapta a isso. É interessante ver como uma estrutura que busca padronizar também precisa ser flexível, né, para acomodar essas realidades diferentes. E o salário, claro, acompanha essa jornada. É proporcional. Legal. E o salário que o servidor recebe no fim do mês? Não é só esse valor da tabela, né? Tem outras coisas que entram na conta. Correto. Além do vencimento base, que é esse da escala, a remuneração total inclui outras vantagens. As mais conhecidas são o adicional por tempo de serviço, o famoso quinquênio, né? Que é 5% a mais a cada 5 anos, e a sexta parte, que é outro adicional por tempo de serviço previsto na lei estadual. Fora isso, tem 13º, claro, e outros benefícios como salário-família e algumas gratificações específicas que a gente pode detalhar depois. Vi uma coisa interessante também no artigo 6º. Se o servidor efetivo vai para um cargo em comissão, ele pode escolher continuar recebendo o salário do cargo efetivo se for maior. Isso parece um detalhe bem estratégico para a carreira, né? Nossa, sem dúvida, essa opção é super relevante para o servidor pensar a carreira dele. E voltando naquelas vantagens por tempo, o quinquênio, a sexta parte, elas são cruciais, sabe, para valorizar quem fica mais tempo na instituição. Funcionam como um belo incentivo para permanecer no serviço público, ajudam a compor a atratividade da carreira. Falando em começar, como é que se entra no TJSP segundo essa lei? Qual o processo? O caminho padrão, né, é o concurso público. Pode ser só de prova ou de provas e títulos. Quem passa começa lá no primeiro degrau da carreira.
E aí vem uma fase super importante, o estágio probatório. Ah, o famoso período de avaliação, os 3 anos, né? Isso, 36 meses. Nesse tempo, o servidor novo é avaliado em vários critérios. Assiduidade, disciplina, se tem iniciativa, como é a produtividade, responsabilidade. É um período para ver se a pessoa tem mesmo o perfil e as competências para o cargo na prática. Só depois de ser aprovado nesse estágio é que vem a estabilidade. É um filtro importante, né? Para garantir a qualidade do serviço. Faz todo sentido. E tem um detalhe: quem já é servidor efetivo do TJSP e passa num outro concurso para outro cargo efetivo lá dentro mesmo, não precisa fazer outro estágio probatório. É isso? Artigo 40, acho. Correto! Desde que já tenha sido aprovado no estágio do cargo anterior, claro. A lógica é que essa avaliação principal já foi feita, né? Não precisa repetir. Ok. Então o servidor entrou, passou pelo estágio. Como é que ele progride? Como é que ele cresce na carreira lá dentro? A lei fala em 3 mecanismos: progressão, promoção e acesso. Vamos entender cada um. Começando pela progressão. A progressão ela é o avanço mais, digamos, regular. É como subir um degrauzinho na mesma faixa salarial. Tecnicamente, é passar para o grau seguinte, dentro da mesma referência e do mesmo nível. Para isso acontecer, basicamente precisa de 2 coisas. 17 de 2013 mudou isso para 1 ano. Acelerou um pouco. Interessante essa mudança. E o segundo requisito? O segundo é ter uma avaliação de desempenho positiva naquele ano. Ou seja, tem que ir bem no trabalho e ficar o tempo mínimo ali. Então, é um reconhecimento anual do desempenho e da experiência que vai acumulando, né? Exatamente. Valoriza a performance contínua e a permanência na função. E os critérios da avaliação, eles têm que ser conhecidos antes, tá? A lei também diz quais afastamentos não contam esse tempo de 1 ano, mas tem exceções importantes, tipo, se o servidor está em função de confiança ou fazendo cursos autorizados pelo TJ. Entendi. E a promoção? O que ela tem de diferente? A promoção já é um salto um pouco maior. É quando o servidor passa para um nível superior, mas ainda dentro da mesma referência salarial. Para conseguir a promoção, não basta só o tempo e a avaliação positiva. O servidor precisa estar no último degrau do nível em que ele está e, o ponto principal, ele precisa comprovar que participou e foi aprovado em cursos de aperfeiçoamento específicos. Cursos que o próprio TJSP seleciona. Ah, então aqui entra um elemento de capacitação, de desenvolvimento mais direcionado pela instituição. Isso, perfeito. Enquanto a progressão foca mais no desempenho ali do dia a dia, a promoção exige um investimento formal em qualificação, em áreas que o tribunal acha importante para aquela evolução na carreira. É um jeito de incentivar o servidor a buscar conhecimento específico, sabe? Alinhado com o que o TJ precisa. E o tempo mínimo para ser elegível para promoção? Também é 1 ano naquele último degrau? Também 1 ano. Foi a mesma mudança da Lei 1217 que afetou a progressão. Antes também eram 2 anos. Bem interessante essa combinação. Avaliação de desempenho para progressão, mais cursos para promoção. E o terceiro caminho que a lei menciona, o acesso, esse parece ser outra coisa, né? Totalmente diferente. O acesso não é sobre subir na tabela salarial do cargo efetivo. O acesso é o mecanismo pelo qual os servidores efetivos podem ocupar cargos em comissão de liderança, tipo chefia de seção, supervisão de serviço, coordenação, até direção. Ah, então é como o servidor de carreira vira chefe. Exato. E a grande sacada aqui, o ponto que chama muita atenção, são as cotas que a lei estabelece. Ela reserva uma porcentagem altíssima desses cargos de liderança para quem já é servidor efetivo do quadro, para quem é da casa. Cotas altas. Tipo quanto? Muito altas. Olha só, para chefe de seção, judiciário ou técnico, a lei diz que 100% todas as vagas têm que ser preenchidas por servidores efetivos do TJSP via acesso. 100%? Nossa! Pois é. Para supervisores de serviço e para coordenadores, a reserva é de 90%. E para diretores, 70%. Para poder concorrer a essas vagas via acesso, o servidor precisa ter experiência, claro, ter boas avaliações de desempenho recentes e, de novo, participar de cursos específicos, agora voltados para gestão e liderança. Uau, 100% para chefe de seção.
Isso é uma aposta muito, muito forte na prata da casa para a gestão ali do dia a dia, né? Para tocar a máquina. Sem dúvida nenhuma. É uma política muito clara de valorizar quem já está lá dentro, de criar um caminho de carreira que vai até os níveis de gestão. Isso com certeza influencia muito a cultura da organização, né? Promove a continuidade, o conhecimento interno. Mas fico pensando, será que uma reserva tão grande assim, especialmente nos níveis mais altos, como diretoria com 70%, não pode acabar dificultando um pouco a entrada de gente de fora, com outras experiências, outras ideias, para esses cargos de gestão? Essa é a grande questão, né? A tensão que existe nesse modelo. Ele claramente prioriza o conhecimento interno, a experiência com a máquina do TJSP, a lealdade institucional, o que tem suas vantagens óbvias, mas sim, por outro lado, pode limitar a oxigenação, digamos assim, que gestores vindos de fora poderiam trazer. É um equilíbrio difícil, e a lei aqui fez uma opção bem clara pela solução interna. Entendido. Bom, além do salário base e das vantagens gerais, a lei também cria umas gratificações específicas, né? Para certas funções ou qualificações. Sim, tem algumas importantes. Tem a gratificação judiciária, a GJ, que já existia antes e foi mantida, mas com os valores ajustados porque ela absorveu outras gratificações antigas. E tem gratificações bem específicas, tipo para a função de pesquisador e de estenotipista. São calculadas como um percentual sobre o salário inicial da carreira para reconhecer a especialização que essas atividades exigem. E para os oficiais de justiça, lembro que eles têm algo particular também, né? Sim, e é bem relevante. Foi criada uma gratificação para eles chamada RETEG. É a sigla para Regime Especial de Trabalho Externo Judicial. Representa um percentual bem considerável sobre o padrão do cargo deles. A ideia é compensar as dificuldades da função, né? O trabalho na rua, os horários que não são fixos, às vezes até a questão da segurança. E um ponto super importante, essa gratificação, a RETEG, ela se incorpora ao salário para todos os fins, inclusive para a aposentadoria. Reconhece que essas condições são parte permanente do trabalho deles. Entendi. E mais recente, criaram também um adicional de qualificação, o AQ. Como esse funciona? O AQ ele foi adicionado depois, ela Lei 1217 de 2013, é um incentivo financeiro para quem busca mais formação do que o cargo exige. Então, quem tem graduação, se o cargo não pedia, ou uma especialização, mestrado, doutorado, pode receber um percentual a mais sobre os vencimentos brutos. Começa em 5% para a graduação e vai até 12,5% para o doutorado. Ah, legal. Um estímulo direto para continuar estudando, então. Exatamente. Mas tem umas regrinhas, claro. O curso não pode ser aquele que já era requisito para entrar no cargo, tem que ser reconhecido pelo MEC, os percentuais não acumulam, vale só o maior que a pessoa tiver, e, diferente da RET do oficial de justiça, o AQ não incorpora ao salário para outros cálculos, tipo aposentadoria. É um bônus mesmo pela qualificação extra, pago enquanto o servidor está trabalhando ou se ele conseguiu o título antes de se aposentar. Essas gratificações mostram bem, né, a tentativa da lei de, por um lado, compensar exigências bem específicas de algumas funções, como o trabalho externo do oficial, e, por outro, incentivar a qualificação de todo mundo com o AQ. Precisamente. São complementos à estrutura salarial básica, cada um com um propósito. Um compensa a dificuldade, outro incentiva o desenvolvimento. Para a gente ter o quadro completo da lei, tem mais alguma coisa importante, talvez nas disposições finais, que mostrem o impacto dessa lei lá em 2010? Olha, tem sim. Alguns pontos mostram que essa lei foi uma verdadeira reestruturação. Por exemplo, ela extinguiu vários cargos antigos, que já não faziam mais tanto sentido, e criou cargos novos, principalmente na área de TI. Tecnologia da informação, o que reflete as novas necessidades do tribunal, né? E talvez o ponto mais marcante daquela reforma de 2010 foi a absorção de um monte de gratificações antigas, que eram meio espalhadas, sabe? GA, GC, gratificação fixa, extra, tudo isso foi incorporado nos novos padrões de vencimento, foi um esforço bem grande para simplificar, para unificar a estrutura de salários. Ah, então foi para dar uma limpada na folha de pagamento, deixar mais transparente. Exato. Além disso, a lei deixou claro que suas regras valiam também para os servidores seletistas, que eram permanentes, e para os aposentados e pensionistas. E criou oficialmente a remoção,
que é a possibilidade de o servidor pedir para ser transferido para outra unidade. Entendi. Então foi bem mais do que só um plano de cargos, foi uma reorganização administrativa grande mesmo. Com certeza. Uma tentativa de modernizar, de racionalizar e de criar uma carreira mais coesa, mais adaptada aos novos tempos para o tamanho e a complexidade que é o TJSP. Ok, então se a gente for resumir o que a gente viu, temos uma lei que divide bem os cargos, os concursados, efetivos, e os de confiança em comissão. Ela define tabelas de salário com degraus, graus e níveis e ajusta a jornada para algumas áreas. Cria caminhos bem claros para crescer. A progressão, que é anual, baseada em tempo e avaliação. A promoção, que exige cursos específicos além disso, e o acesso, que garante muitas vagas de chefia para quem já é da casa. Tudo isso somado às vantagens por tempo de serviço, como quinquênio e sexta parte, e às gratificações por função ou por estudo extra. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Parece ser um esforço bem grande para criar um sistema com regras claras, com previsibilidade e com incentivos para a carreira dos servidores no maior tribunal do Brasil. Uma engenharia de gente bem detalhada, né? É uma ótima síntese, sim. A lei desenha esse sistema complexo, mas ele tem uma lógica interna bem forte. Busca a estabilidade, valoriza quem fica mais tempo, reconhece o mérito e o desenvolvimento e faz essa aposta muito clara na liderança que vem de dentro. E isso, pensando um pouco além da letra da lei, deixa a gente com uma reflexão, né? Com um sistema tão focado assim em avaliação de desempenho formal, em cursos específicos que o próprio tribunal define, e principalmente com essa via expressa para a liderança interna, que é o acesso com cotas tão altas, como será que esses mecanismos todos moldam na prática mesmo a cultura do dia a dia e até a agilidade do TJSP? Sabe, até que ponto essa aposta tão forte na promoção interna consegue equilibrar a continuidade e o conhecimento da casa, que são super valiosos, com aquela necessidade que toda organização grande tem, de vez em quando, de se renovar, de talvez trazer umas visões de fora para posições chaves de gestão. É algo que a própria estrutura da lei convida a gente a pensar sobre como a instituição funciona de verdade. Excelentes pontos para a gente pensar sobre o impacto real dessa arquitetura toda de carreiras. Bom, com isso, a gente fecha essa nossa análise da Lei Complementar 1111 de 2010 e suas atualizações, essa lei que organiza o serviço público lá no Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito obrigado pela companhia nessa exploração